Bom dia! Estamos aqui em mais um dia de quarentena produtiva, encontro que a gente está fazendo diariamente às 8 horas da manhã aqui pelo Instagram. Essas lives têm ficado todas elas salvas no YouTube, então se você tá ao vivo, online agora, manda esse aviãozinho aqui para amigas suas que também possam gostar de estar assistindo com a gente, tá? E se você está assistindo a reprise, se inscreve no canal do YouTube, tá bem? Bom, a cada dia a gente tem trazido um tema, tem feito uma discussão diferente. Bem-vinda Mariana, Ana Li, Fabi, Luciana, Mara, os mesmos rostinhos eu tenho visto, tenho gostado muito de dividir com vocês aqui essa manhã. Bom dia, Mara. Estou pensando e quero a opinião de vocês. Estou pensando em convidar algumas pessoas legais para estarem vindo aqui conversar com a gente nesses dias também, tá? E aí pessoas também relacionadas a alguma coisa de consultório. Então, tô pensando em trazer um rapaz que, enfim, eu admiro muito, que lida com marketing. Nossa, engasguei com a própria saliva. Enfim, trazer algumas pessoas que eu já tenho em mente para estar vindo aqui e conversar com a gente, também trazendo informação, dividindo com vocês algumas coisas. E eu quero saber o que vocês acham. Bacana? Curtem? Legal a ideia? Tá ótimo. Até pra gente diversificar um pouco, ver a opinião de outra pessoa, o ponto de vista de outra pessoa sobre alguns assuntos. Eu acho que vai enriquecer a nossa live. Eu vou tentar hoje fazer o contato com essas pessoas que eu já tô em mente, porque a minha ideia é começar logo, entendeu? Então, no domingo, pra dar ótima sexta, Carmen. Karina, bom dia. Rafael, bom dia. A minha ideia é começar no domingo, e aí no domingo eu vou fazer com o Cláudio, que é meu marido, enfim. Aí a gente vai conversar um pouco das inseguranças de uma pessoa que não é empreendedora nata, tá? Que foi o meu caso. Quais foram as minhas dificuldades? E ele muito mais empreendedor, Cláudio é filho de comerciante, ele tinha uma visão de negócio muito maior. Então a gente no momento inicial entrou num conflito porque eu era mais passiva, afinal de contas eu era médica, poxa vida, eu queria dar plantão, eu queria ter o meu fixo, e aí ele me tirou muito dessa zona de conforto. Então eu vou começar fazendo com ele no domingo, e a partir de segunda a gente vai chamando outras pessoas. Se vocês tiverem, inclusive, a sugestão de algum nome, porque não necessariamente, gente, precisa ser alguém que eu tenha uma relação, enfim, próxima. Eu posso convidar pessoas que eu não tenha relação e, enfim, se elas se sentirem à vontade de vir, o não é garantido. Então, caso vocês tenham interesse que eu traga alguém especial, é lógico que não dá pra chamar, gente, tipo, sei lá, a Anitta, né? Pessoas normais, né, do nosso meio. Caso vocês tenham interesse, ou sugestão mesmo, vocês me mandem. Porque eu tento fazer esse contato e vejo se a gente consegue essa aproximação e trazer essa pessoa, tá? Então essa é a notícia, né, número 1. E vamos voltar a começar para conteúdo, né? Falar o que que eu destinei a estar conversando com vocês hoje. Eu abri ontem uma caixinha de perguntas lá no perfil, aqui no perfil, né? E eu vi que vocês têm queriam muitas informações sobre marketing. Eu percebo que é uma coisa que sempre tá na cabecinha de vocês como dúvida. A gente até falou em uma live dessas sobre marketing médico, mas eu já tinha sinalizado, eu falei, gente, é muito conteúdo, é muita coisa para ser conversada. A impressão que eu tenho é que marketing tem conteúdo infinito, de tanta coisa a ser falada, sabe? Então eu queria hoje trazer novamente um aspecto importante do marketing. Eu vou fazer uma breve introdução sobre o que realmente é a mensagem que eu queria deixar. E aí depois disso vocês, enfim, fazem como sempre, podem ir mandando perguntas que a gente vai fazendo essa troca e eu vou respondendo, tá? O aspecto que eu queria falar com vocês hoje a respeito do marketing é sobre automação. Gente, eu não sei se vocês, no perfil de vocês, já tiveram a percepção que existem pessoas, antigamente, existiam pessoas que simplesmente comentavam fotos suas e muitas vezes nem seguiam você. Era muito comum, né, as pessoas automatizarem, comprarem robôs, né? São sistemas que a pessoa se inscreve, paga uma taxa e é um robô que tá ali fazendo aquela ação, né? O robô que envia mensagem
o robô que, enfim, tá tentando um relacionamento. Antes era só mensagem que a gente tinha. Hoje em dia as pessoas têm automatizado interação pelos stories. E fica muito evidente, gente, tanto a mensagem nas fotos, nos vídeos, quanto as mensagens pelos stories, de como aquilo não é algo real. Então, por exemplo, ontem, foi até por isso que eu quis trazer esse tema. Eu abri a caixinha, como sempre, gente, é 100% das vezes que eu abro qualquer caixa para interação, tanto aqui no perfil do Descomplique, quanto no meu perfil pessoal, sempre tem alguém, enfim, que usa desses robôs e chegam mensagens que não têm o menor sentido com aquilo que você está perguntando. E esse é, em grande parte, o problema do robô. Porque se o robô ele tivesse a condição de responder como a gente, de repente não ficaria tão feio. Só que o problema é você estar perguntando, gente, me dá sugestão de temas para gestão médica, para a gente estar conversando. Sugiram temas e temas. E a pessoa comenta qual foi o meu sonho da última noite. Tem algumas perguntas bizarras. Tem gente que não quer se comprometer e não faz pergunta. E aí põe para robotizar uma mensagenzinha, tipo um joinha, tipo uma palminha batendo. Claramente são pessoas que estão usando de automação. Qual seria o objetivo, né, dessas automações? É naturalmente a pessoa querer que eu, recebendo essa mensagem, fique curiosa ou entre no perfil dela e naturalmente tenha uma chance maior de seguir o perfil dela. Então a ideia dessas pessoas que trabalham com essas automações de robô é aumentar, no final das contas, o objetivo final é aumentar a audiência, aumentar seus números, porque é normal que você, quando é seguido por alguém ou alguém comenta a sua foto, poxa, eu recebi vários comentários de dúvidas. A maioria dos rostinhos eu conheço, poxa, estão aqui trocando com a gente, estão sempre aqui no perfil. Se do nada surge um rostinho lá que você não conhece, é normal que você, pelo menos para algumas pessoas, clicar naquele rostinho e ver o perfil da pessoa. Então seria uma chance a mais de você seguir, descobrir aquele perfil. Essa é a vantagem. Agora, qual é a maior desvantagem? E aí que está o problema. A gente tem que tomar cuidado na rede social, quando a gente fala no marketing, com a mensagem que a gente quer passar para aquela audiência que a gente está construindo. Então, assim, a ideia não é ter números e ter audiência, não é ter número e ter audiência só para ter número e audiência. No nosso caso, mais importante do que números é ter conversão de números em pacientes, porque a gente não ganha dinheiro falando com pacientes pela internet. Na verdade, aqui é uma grande vitrine que a gente tenta expor o nosso trabalho, que a gente tenta construir uma autoridade naquele segmento que a gente escolheu, mas de forma alguma a gente vai estar ganhando dinheiro assim. Então, o nosso objetivo final como médico é trazer aquele paciente que te acompanha, aquele potencial paciente das redes sociais, para o teu consultório. E você vai conseguir isso quando você tem conexão com esse paciente, quando você se identifica com esse paciente. Você não, né? O paciente se identifica com você, quando o paciente tem conexão com você. E no momento que você usa de automações para o marketing, eu acredito que a imagem que você passa é completamente diferente de uma imagem séria. Eu acho que passa uma imagem de algo forçado, de algo não natural. Se a pessoa, é claro, perceber que aquela mensagem foi automatizada, tá? É comum as pessoas automatizarem e assim, eu recebo tem vezes perguntas pelas caixinhas do Instagram que a pessoa nem segue o perfil. Aí você fala, cara, ela nem segue o perfil, manda uma mensagem aleatória, tipo, fazendo uma pergunta de signo, tipo, qual o seu signo? Ou então comentários que ficam mais difíceis da gente descobrir, são comentários de elogio. Então eu recebi eu até posso printar depois e mandar pra vocês verem como que fica, né? Se vocês não tenham percebido isso ainda. O comentário era, sua página é muito boa, o conteúdo me agrega muito, obrigada por postar isso tudo, venha conhecer o meu perfil também. No momento inicial, quando você lê a primeira frase, até faz sentido, né? Pô, tô sempre colocando conteúdo, sempre chamando o pessoal para participar, para dividir, para interagir, tem a ver. No momento que ele fala, venha conhecer o meu perfil também, se eu ler aquela mensagem com uma certa análise crítica, eu vejo que aquela mensagem caberia para qualquer story, qualquer caixinha de perguntas que outras pessoas tenham criado, entendeu? Então, a imagem que essas pessoas me passam é de alguém que tá forçando a barra, que tá meio que desesperado pra tá movimentando a rede social.
Porque, gente, os outros artifícios que a gente tem para fazer dão muito mais trabalho, né? Essa automação é uma tentativa de acelerar resultados. Só que, volto a falar, a gente tem que tomar cuidado com a imagem que a gente quer passar quando a gente toma uma ação dessas, tá? Bom, basicamente sobre a automação é isso, tá? Só que hoje a gente está falando de marketing digital. Então, se vocês quiserem mandar alguma outra pergunta relacionada ao assunto, não tem problema, tá? Podem ficar mandando mensagem aqui que a gente começa a responder, tá? E o que eu faço quando eu vejo essas pessoas automatizando, gente? Pra gente que lida com rede social, que trabalha com rede social, é importante a gente acompanhar as métricas da nossa página, das nossas postagens, acompanhar os resultados que a nossa página tem. E isso você leva em consideração algumas coisas. Antigamente, né? Você levava em consideração curtida e comentário. Só que as coisas avançaram, evoluíram. Hoje em dia, curtir uma página, uma publicação e tal, nem demonstra assim tanto interesse. Tem várias vezes que eu pelo menos, vejo uma postagem de meu interesse, curto alguma coisa assim mentalmente, né? Nossa, que coisa que agrega. E é muito mais valioso pra mim salvar aquele post que é uma bandeirinha, tipo assim, nossa, uma informação tão útil que deixa eu salvar aqui, que depois eu posso querer consultar novamente em outro dia. Isso tem muito mais valor do que uma curtida. Outra coisa que tem muito valor, caramba, que informação maneira, é tão boa essa informação que, pô, eu vou mandar para minhas amigas. E aí você vai no aviãozinho e envia para algumas pessoas. Essas métricas de quantas pessoas salvaram, quantas pessoas mandaram um aviãozinho, quantas pessoas curtiram, inclusive, tudo isso você consegue checar de uma postagem. Então essas métricas são muito importantes para você, semana a semana, mês a mês, ver o seu negócio crescer, o seu negócio digital, realmente esse canal seu de marketing. Acho que deu uma travadinha, você acredita? Não, mas travou completamente, continua como, meu bebê? Ai, acho que agora destravou, hein? Me falem se agora vocês estão conseguindo ver. Camila, Mariana, Juliana, que tinham dito que tinha travado. Destravou? Como é que tá aí? Estão conseguindo ouvir perfeitamente ou está travado? Me deem um joinha só pra eu saber se tá funcionando bem aí pra vocês. Camila falou que ainda está travando. Cláudio aqui. Agora tá ok. Tá ótimo, então. Vamos voltar. Espero que vocês não tenham perdido. Acho que não perdeu muita coisa, não. Que bom, que bom. Eu tava falando da importância dessas métricas pra gente saber. De novo, pausando. Ai, meu Deus. Tá funcionando, amor? Mas pausou aqui, enfim. Tava falando da importância da gente avaliar as métricas, né, os nossos resultados. Porque assim, se você conseguir só avaliar nada, meu povo. Eu acho que agora destravou. Quando a gente fala então nas métricas, qual é a importância? É difícil você avaliar se o seu negócio digital tá dando certo pelo número de pacientes que estão vindo. É uma avaliação vaga, por quê? Você pode estar no início da movimentação das suas redes sociais e você não está drenando, captando tantos pacientes. Acho que voltou. A gente está com problemas técnicos chamado internet. Falando das métricas, é importante a gente ter essa avaliação dos números, né? Quantas pessoas salvaram nossos posts, quantas pessoas enviaram os nossos posts para um amigo, quantas salvaram, quantas comentaram, curtiram. Se aquele post gerou algum clique na sua página, você consegue ver isso. Porque se você tem lá um linkzinho de WhatsApp
que você fez uma postagem e se a partir daquela postagem a sua audiência foi na tua página e clicou no teu WhatsApp, você consegue saber. Isso te direciona para saber qual. A Ana tá falando que tá travando muito, amor. Mas agora foi. Tá. Se travar mais uma vez, gente, eu vou fechar e abro outra, mas eu acho que agora foi, tá? Ter esses números é importante para você ter a noção quais são as postagens que o seu público mais gosta, quais são as postagens que a sua audiência está interagindo mais, quais que ela envia mais para colegas, porque quando ela envia para alguém, ela está sendo um propulsor da sua página, da sua imagem. Então, esse tipo de postagem é muito legal que você faça, tem muito valor. Então, no momento, por que eu tô falando disso tudo, né, das métricas? No momento que você tem pessoas que acompanham o seu perfil, ou até nem acompanham, mas que usam de automações para irem lá nos seus stories e comentar na sua caixinha, para irem na sua página do seu perfil e curtirem ou comentarem uma foto sua, essas pessoas, elas estão, na verdade, atrapalhando a tua avaliação posterior daquele post, daquela pergunta que você fez pelos stories. Então, o que eu faço, gente? Eu percebi que é uma automação que a pessoa tá automatizando, ela tá me atrapalhando. Eu simplesmente entro no perfil dessa pessoa. Todas as vezes assim, eram pessoas que eu não conhecia, que eu não tinha relação. Eu simplesmente bloqueio essa pessoa. Ela não pode mais ver nada meu, eu não posso ver mais nada dela e pronto. Porque, na verdade, essa pessoa ela não tá te ajudando em nada, ela tá te atrapalhando e assim, dá vontade de mandar até mensagem, sabe? Porque eu não vou ser a justiceira da internet, não tem nada a ver com a vida da pessoa e com, enfim, os objetivos dela. Mas a minha vontade é de falar, cara, olha só, para de automatizar, tá feio. Tipo, tinha umas pessoas que até eu cancelar, né, ou bloquear, toda caixinha que eu abria dos stories comentavam, parecia até um vírus, tipo, um joinha, ou tinha um casal que era um casal fit. Eles sempre mandavam uma pergunta que não tinha nada a ver com aquilo que eu tava falando, sabe? Então, a minha retaliação, vamos dizer assim, e eu acho que isso seria uma coisa excelente, porque no momento que nós que somos vistos como audiência, porque você é autoridade, por exemplo, a Cris é autoridade em dermato, a Dani é autoridade em dermato, a maioria das pessoas que estão aqui, o Cláudio em cirurgia plástica, a Cíntia, nós, como profissionais, como especialistas, nós somos autoridade em alguma área, né? E a gente busca consolidar essa autoridade. E a gente tem a nossa audiência, as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Só que, para outras pessoas, nós estamos no lugar de audiência. Nós somos audiência de vários perfis, de várias pessoas, de vários profissionais. Então, essa relação, a gente troca o papel, né? A gente está aqui como autoridade, como profissional que quer captar pacientes, mas tem uns perfis que querem captar a gente como cliente também, entendeu? Então, a vontade que dá, e quando eu vejo uma automação dessa, o que eu tenho por essa pessoa, por essa empresa, é uma certa repulsa, porque eu acho muito forçado, muito exagerado, muito robotizado. E a gente procura cada vez mais para conectar as pessoas uma relação muito humanizada. Se você sabe que é um robô que está te mandando mensagem, isso não tem valor nenhum, essa interação, entendeu? Então, eu queria muito que vocês pensassem a respeito disso, tá? Deixa eu ver o Cláudio falando que seria legal trazer alguém do tráfego para ilustrar isso. Isso aí. Cláudio dando spoilers. Cláudio trazendo spoilers. No início dessa live, a gente tinha até um número menor de pessoas acompanhando. Eu perguntei o que vocês achavam da gente começar a trazer alguns profissionais, alguns colegas para estarem conversando com a gente aqui, nessas lives. Falei que no domingo vai ser a primeira live que a gente vai dividir, vai ser eu e o Cláudio. A gente vai falar das dúvidas e incertezas de médicos que não são naturalmente empreendedores, tá? Diante de médicos que têm essa veia empreendedora. Então, a gente vai falar um pouco da história que nós éramos bem opostos quanto a isso. Eu já falei aqui hoje, o Cláudio, filho de comerciante, tem toda uma criação no comércio, em vendas, de empreendedorismo, empresa. Eu era totalmente passiva. Então, a gente chegou no meio termo e hoje, a gente vai contar isso tudo no domingo. Então, a gente vai começar com o Cláudio e a gente tava pensando, né? Lembra que eu falei que tava pensando em algumas pessoas para vir aqui conversar? Tem o Fernando, que é uma pessoa muito da nossa confiança, que ele mexe com tráfego de internet. Tráfego do Instagram e do Facebook. O que é o tráfego, né? É você direcionar, você conseguir distribuir a sua postagem para mais pessoas,
é realmente utilizar o Instagram e o Facebook de forma empresarial. É a forma que você tem de estar monetizando, né? É a forma que o Instagram e o Facebook têm, né, de monetizar, de ganhar dinheiro com a gente. É quando a gente quer, como num jornal, olha, posta essa reportagem minha, você tá pagando pro jornal fazer isso? O Instagram e o Facebook funcionam dessa forma também. E esse trabalho todo que fica por trás, né, da tela do celular é chamado de tráfego. É você avaliar o público, saber para quem você vai distribuir, para quem não vai, avaliar essas métricas. E a gente queria trazer o Fernando para conversar. Na verdade, a gente vai propor a ele se ele aceita. Então, o Fernando seria uma dessas pessoas que a gente está querendo trazer aqui para conversar com vocês. E o Cláudio está falando, e as pessoas que te copiam seus posts, o que você faz? A Juliana, nada se cria, tudo se copia, Dr. Cláudio. Então, em relação à cópia, o Cláudio falou isso e ele tem um porquê dele estar falando isso. Gente, a gente se inspira em muita coisa da internet. E aí eu concordo com a Juliana. Nada se cria, tudo se inspira. Porque eu acho que copiar, foi o que aconteceu recentemente comigo, é uma coisa muito... chega a ser séria até, entendeu? Ah, que legal, Clara, você está sendo copiada, você está sendo assim, nossa, estão admirando o seu trabalho. Tá, por um lado é legal, só que você tem que pensar pelo outro, da pessoa que teve todo um esforço de fazer um post, de fazer um trabalho e você copiar. Então eu sou muito assim, poucas coisas no meu perfil eu copiei o post, tá? Eu tento sempre me inspirar. Todas as vezes que eu copiei, eu não tive problema nenhum em na descrição do textinho dar o crédito daquele perfil que eu peguei aquela foto, que eu peguei aquele texto, enfim. Eu acho que o problema de copiar não é você copiar, é você copiar e não dar crédito, entendeu? E eu acho que se a gente puder usar mais como inspiração outros perfis, é mais interessante. Tem até uma coisa no marketing, gente, que fala o seguinte, se você... eu sou dermato. Se eu, como dermato, sigo várias dermatos, e no início era muito isso, eu segui muita dermato pra ter noção do que postava, como se comunicava e tal. Se você acha que essas pessoas que você serve, se você acompanha, né, que estar seguindo essas pessoas tá funcionando pra você como uma influência além do que deveria, do tipo, você tá até copiando essa pessoa muito, você não quer estar às sombras de ninguém, gente. Você quer ter a sua própria identidade, você quer ter a sua própria maneira de se posicionar na rede social, porque é isso que vai fazer com que a pessoa que tá do outro lado entenda quem é você e queira ir até você. Eu recebi nessa caixinha que eu abri de perguntas, muita gente perguntando como capta paciente adequadamente, como que a gente estreita relacionamento, e na verdade é quando você tenta com que a outra pessoa do outro lado veja como você realmente é. Então não adianta você postar uma coisa que o outro colocou, com as palavras que o outro colocou. Porque, na verdade, essa pessoa que estiver sendo atraída, não está sendo atraída por você. Ela está sendo atraída pela opinião de outra pessoa. É claro que quando ela for até você, pro seu consultório, fizer o primeiro contato, tem chance dela se decepcionar. Porque não foi essa pessoa que você passou pela rede social. Então, por isso que é muito importante, gente, não vistam nenhuma máscara, não queiram parecer ser uma coisa que vocês não são, porque na rede social o que importa é a consistência. É o tempo que a gente vai estar dedicando para fazer o que a gente faz. É um trabalho de formiguinha. Então, quem veste uma máscara, tenta mostrar uma coisa que não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Então, pensem a respeito disso, tá? Conrado, em relação ao Instagram, é melhor um perfil pessoal, separado ou junto do profissional? Conrado, junto, tá? Por quê? É importante você mostrar o seu lado profissional, você divulgar realmente, discutir assuntos relacionados à sua especialidade e tudo mais. Só que você é uma pessoa. E as pessoas, elas se relacionam com isso. Muito mais do que com os títulos. Ah, Conrado, formado não sei onde, publicou tantos artigos científicos. Isso não vai gerar conexão com a sua audiência. O que vai gerar conexão é o Conrado, que tem uma vida saudável, ou então que está enfrentando algum problema, e você divide isso em alguns momentos. Quanto mais você mostra que você é uma pessoa como todo mundo, né? Que você saiu daquele pedestal e que você tá se posicionando como alguém igual aos outros, isso traz uma conexão muito grande, porque nós somos iguais a todo mundo, gente.
essa ideia de tentar passar uma superioridade porque eu sou médica, não. Ok, a gente quer manter uma relação médico-paciente respeitosa, sim, mas você não precisa, por isso, falar de uma forma diferente do que você fala. Você pode ser você mesmo na rede social. Então, eu vejo muito mais vantagem em manter um único perfil para as duas coisas, tá? Ah, Clara, mas poxa, eu queria muito ter liberdade de colocar algumas coisas no meu perfil e como uma pessoa pública, uma pessoa que tá trabalhando também com o perfil, eu não vou poder. Cara, monta lá os seus melhores amigos, só para os seus realmente amigos mais próximos que você se relaciona e posta stories exclusivos para essas pessoas, entendeu? Coisas que você se sinta não tão à vontade de postar para audiência em geral. Enfim, tem algumas outras coisas que você pode fazer, entendeu? Mas eu vejo muito mais vantagem em fazer um único perfil, tá? Gostou, Lê? Que bom, que bom. Começaremos no domingo. Polly, eu sou essa pessoa que crio, mas sou passiva. Vamos te tirar da zona de conforto, Polly, tá? Te prepara que o nosso objetivo aqui tem vezes... Na maioria das vezes eu sou legalzinha, né? A gente conversa, ri. Só que tem vezes que a gente vai falar algumas coisas pra incomodar. Pra você parar e pensar assim, caramba... Porque se eu só falar coisas que não te tirem da zona de conforto, o seu crescimento, a sua busca por tornar o seu consultório mais lucrativo, mais produtivo, mais organizado, vai ser mínima. Muitas vezes a gente tem realmente que falar alguma coisa que tira de zona de conforto mesmo, tá? Vem Fernando pra live. Vamos levantar essa hashtag, gente. A Ana falando que legal também, bacana. A Juliana, as pessoas podem se inspirar, usar um perfil para inspiração, mas tem gente que copia exatamente os nossos posts, chega a ser engraçado. O Cláudio falou isso porque teve uma pessoa recentemente que por acaso eu ainda segui essa pessoa, olha que loucura, gente. E eu comecei a ver uns posts muito parecidos, muito parecidos. E eu falei, gente, esse post parece meu. Aí passou um tempo. Daqui a pouco eu vi o post. Gente, esse post é meu, não é possível. E aí eu entrei, me dei o trabalho de entrar no perfil da pessoa. Gente, era tudo igual. A arte era igual, só mudava o nome da pessoa. As palavras que eu usava no texto eram iguais. E eu, quando faço um textinho, eu costumo colocar... por exemplo, eu tive um paciente de cicatriz de acne bizarro na semana e quero falar sobre isso. Aí no post eu coloco, nossa, o paciente que eu atendi essa semana tinha um quadro assim assado. E a pessoa copiou exatamente até esses relatos. Então, é uma situação que fica feio pra pessoa, né? Você imagina se tem alguém que acompanha o meu trabalho e acompanha o trabalho dessa pessoa. Você não quer ser encarado como alguém que tá plagiando alguém. Você quer ser encarado como alguém, poxa, inovador, que traz informações legais, que você não tá copiando o outro, porque é feio. Então, quando você não tem problema nenhum, gente, se admirar o trabalho de um colega, você achar muito bacana aquela postagem e querer colocar na sua página, não tem problema algum. Mas se dê o trabalho de marcar a pessoa no seu perfil, de dar o crédito para essa pessoa. Porque, cara, eu não tenho nenhuma agência de marketing que faz as minhas postagens. Sou eu que faço. Eu e Cláudia, a gente senta a bundinha e vai, faz postagem, procura assunto para estar conversando. Então, isso dá trabalho. Então, é muito ruim a pessoa que vem e rouba esse trabalho, entendeu? É chato se você não tem isso como um reconhecimento. Pô, gostou? Cara, fala com a pessoa. Nossa, que trabalho de qualidade, tô gostando tanto das suas fotos. Vou colocar essa foto no meu perfil, mas eu vou te dar o crédito, tudo bem? Pô, olha que legal, que você tá criando relacionamento, inclusive com outros profissionais, com outros colegas, né? Ótima ideia, excelente, que bom que vocês gostaram. Verdade, copiar é plágio, né, Ju? Inspiração é... Não, inspiração é tudo, gente. A gente se inspira e isso é excelente. Excelente pergunta do colega Conrado. O ideal é mesclar, Conrado, aumenta o engajamento dos dois pacientes. Exatamente. Também acho justo, as coisas em certo ponto se misturam. O que você acha sobre as hashtags? Devemos usar ou não devemos? Devemos sim, Karina. Devemos usar hashtag. Pela análise do mercado de marketing, né? O ideal é que você use de 5 a 7 hashtags por postagem. E é bacana você escolher hashtags do seguinte, não adianta você só colocar hashtag, por exemplo, antes eu colocava assim, doutora Clara Morena Dermato, Dermato Clara Morena. Tipo assim, isso não quer dizer nada em termos de reversão de números para você, tá? Ou de impacto para sua audiência. Você tem que colocar hashtags que você sabe que são procuradas. Por quê? O Instagram, ele permite que você siga pessoas, então você segue uma série de pessoas, mas você pode seguir algumas hashtags. Então, na época do casamento, por exemplo, eu segui a hashtag casamento. Você pode seguir uma hashtag viagens incríveis. Você pode seguir hashtag alimentação saudável.
Então, alguém, por exemplo, que é da área de alimentação saudável, se ela fizer o uso dessa hashtag, essa postagem dela vai aparecer no perfil dela, mas vai aparecer nessa página que o Instagram compila todas as postagens que usaram essa hashtag. Então é muito interessante, porque você tem duas formas de ser achado. E quando a pessoa procura por aquela hashtag ou acompanha aquela hashtag, isso sinaliza que ela tem muito interesse sobre esse assunto. Tem tanto interesse que ela pediu ao Instagram que mostre para ela as postagens com essa hashtag. Então, primeiro, é muito bom usar hashtag. Segundo, você tem que escolher muito bem a hashtag que você vai usar. Por quê? Outra coisa. Eu vou escolher a hashtag que é... a hashtag que mais foi usada no ano de 2019 foi Love. Tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Adianta você colocar Love? Não, então eu vou colocar Love porque eu sei que todo mundo procura Love e eu vou, ter minha postagem distribuída para muita gente. Não adianta. Por quê? Eu acabei de falar, foi a hashtag que mais foi utilizada. Então, se 1000 pessoas estão usando aquela hashtag e você também usa, a sua postagem vai estar no meio de outras 1000. Então, você, quando escolher a hashtag, você tem que escolher alguma que tenha uma certa visibilidade, que as pessoas procurem por essa hashtag, mas ao mesmo tempo que o mundo inteiro não esteja usando ela hoje. Porque do contrário, a sua postagem vai ficar muito escondida no meio de todas essas outras. Entendeu? Amor, travou aí de novo pra você? Não? Tá. Então, usem hashtag, mas escolham com muito carinho quais hashtags vocês vão estar utilizando, tá? É claro que você pode colocar, hashtag doutora Clara Morena melasma. Todas as postagens minhas de melasma, eu vou estar colocando isso. Posso, não tem problema nenhum, porque no momento que você queira divulgar para os pacientes os seus posts de melasma, você pode falar, gente, olha só, esse post é de melasma, mas todos os outros que eu tenha colocado, eu uso essa hashtag. Então, vai lá nessa hashtag que você vai ter a listagem desses posts. Isso é bem interessante. Mas não faça uso só desses posts que te direcionam, tá? Deixa eu ver aqui outra pergunta. A Lê falando que ela tem o perfil junto, mas foi por preguiça de alimentar os dois perfis. Lê, o motivo que te levou a ter dois, neste caso, te beneficiou, tá? A preguiça nunca é uma coisa maravilhosa, mas nesse caso foi ótimo a seu favor. Porque que bom que você ficou com um perfil só, tá? Mostra todos os lados da Lê, entendeu? Você é aquela pessoa que é profissional, que vai ao consultório, você é aquela pessoa que se exercita, você é aquela pessoa que tem uma relação maneira com a tua família, e tudo isso você consegue mostrar no seu perfil, tá? Fabrício falando, você impulsionou seus seguidores, pagou por isso ou cresceu de maneira orgânica? Fabrício, no meu perfil do pessoal profissional, que é o dra.claramorena, eu cresci de forma orgânica. Só que, hoje em dia eu patrocino, tá? Eu impulsiono. Só que eu cresci no perfil do Instagram, foi em 2015. Até 2016, o Instagram, ele não tinha o algoritmo que ele tem hoje. O que quer dizer isso? Hoje em dia, o Instagram, ele distribui aquela... Já devem ter visto uma postagem falando, o Instagram limitou as nossas postagens e só 7% da nossa audiência recebe os nossos posts. Gente, se fossem 7%, a gente estava quase no lucro. Hoje em dia, o Instagram, ele distribui a nossa postagem para cerca de 2% de pessoas. E a gente nem tem certeza desses números, tá? O fato é que a gente tem que ter muito mais manejo para que os nossos posts sejam distribuídos. Então, tem horário que você vai postar, tem o engajamento que as pessoas vão fazer com seus posts para poder sinalizar para o Instagram que aquele post ele tem impacto, que ele é um post bom e naturalmente o Instagram, pelo algoritmo, distribui para mais pessoas. O que eu tô dizendo é que até 2016 esse algoritmo não estava funcionando, não tinha sido implementado. Então, quando você postava um vídeo, uma foto para um número de 1000 seguidores, se esses 1000 seguidores acessassem o Instagram entre hoje e amanhã, essas pessoas teriam acesso a esse seu post. Então, era uma distribuição muito mais abundante do Instagram. E isso, gente, é super esperado. Por quê? A plataforma, ela quer aumentar o número de usuários. Se ela, desde o início, se ela cria várias limitações, se desde o início, não tem quase gente aqui utilizando, quase ninguém usando profissionalmente o Instagram, e, você põe um post e quase ninguém recebe, poxa, é muito ruim. Então,
Com certeza o Instagram não teria crescido como cresceu se ele tivesse esses algoritmos no início. O que o Instagram faz? Ele vai te dar como se fosse uma amostrinha grátis, ele te mostra o potencial que o Instagram tem, tá? Em reversão, em conversão de audiência para pacientes. Quem trabalha com venda online, de clientes para venda de bijuteria, para venda de roupa, ele mostra que ele tem esse potencial. Quando você tá viciado nisso, você já entendeu que isso funciona, ele vai restringir a sua distribuição. Por quê? Gente, o Instagram é uma empresa, o Facebook é uma empresa. Eles precisam ganhar dinheiro com isso. Como que eles vão ganhar dinheiro com isso? Com os anúncios, com os patrocínios. Então, a maior parte do meu perfil pessoal / clínica foi com a distribuição orgânica. Por quê? Foi de uma época em que o Instagram distribuía de forma muito mais generosa o nosso conteúdo. Hoje em dia, se você for contar só com o crescimento orgânico, é bem precário, tá? Aqui, o perfil mesmo do Descomplique Seu Consultório, a gente também impulsiona as postagens aqui. A gente também impulsiona quando a gente vende curso. E isso capta Isso capta seguidor que depois se converte em aluno. Então, eu acho que hoje em dia a gente tem que fazer tem que usar, né, o impulsionamento, tá? Além das mídias sociais, quais outras formas de conectar com o paciente? O Juninho tá perguntando isso. Muito legal, Juninho. Eu vou te falar que é difícil eu falar alguma coisa que não seja mídia social. Porque assim, eu vou falar do Instagram, eu posso usar como exemplo o WhatsApp, você ter uma lista de transmissão com seus seguidores, com seus pacientes, para você manter um relacionamento. Só que o WhatsApp também é uma mídia social, né? Eu posso falar do Telegram, que você pode ter um canal no Telegram também para distribuir conteúdo para os seus pacientes. Você pode ter um podcast. Tudo que eu vou acabar citando aqui, a maioria das coisas são mídias sociais. Até para você fazer uma ligação para o paciente, e isso é difícil, né? Como é que você vai ligar para um paciente, para todos os pacientes, para se relacionar? Acaba que a gente usa artifícios que são conexões em massa, né? Que a gente fala que você consegue fazer um post e enviar para o WhatsApp dos seus pacientes, ou um áudio mandar para o canal do Telegram e todos tenham acesso. Então, eu vou acabar falando mais das mídias sociais mesmo, tá? De se conectar com o paciente é muito isso. Dificilmente num aniversário você vai mandar um cartão postal para um paciente. Você vai mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Então, pra gente ver como é importante, né? Como que, quem se negar à evolução atual do marketing vai ficar para trás. Não tem... Óbvio, onde eu tava gravando uma parte do curso de marketing. Eu tava falando do código de ética médica. Eu fui rever o código. Sempre é bom a gente olhar, né? Gente, o nosso código de ética ele foi revisado em 2012. 2012 para agora são 8 anos. E nesses 8 anos, muita coisa aconteceu. Então, o nosso código de ética ele é muito ultrapassado, né? A gente tem que seguir o código de ética, tem que respeitar, a gente tem que se enquadrar, não tem jeito. Mas ele limita muito o nosso trabalho nas redes sociais também. Se você fechar os seus olhos para a rede social, porque é tudo ou nada... Não funciona assim, você tem que se adequar, você tem que se enquadrar dentro do que pode, dentro do que não pode e fazer da melhor forma aquilo que pode ser feito, tá? Eu quero fazer o curso, parabéns pelo conteúdo, comecei a te seguir há pouco tempo, estou amando o conteúdo. Que bom, Juninho, que bom, será muitíssimo bem-vindo, muito bem-vindo, tá? Gente, o curso é uma coisa assim que traz muita satisfação pra mim e pro Cláudio, porque assim, é óbvio, tá? Óbvio que a gente consegue sim monetizar com o curso. A gente vende o curso, né? Então a gente tem um retorno financeiro vindo disso. Só que, gente, vai muito além disso. Primeiro, o curso ele é muito menos do que ele realmente valeria, né, em termos financeiros, para quem está adquirindo. E a transformação é a palavra, cara. A transformação que a gente vê que os colegas que estão fazendo o curso estão conseguindo, os resultados que eles têm conquistado. Com muitas vezes, gente, só de você se sentir capaz, de você ver que você tem capacidade, que tá ali na sua frente, como fazer, isso pra gente é muito, muito gratificante, é muito bacana. Então, aguarde. Te aguardo como aluno, Juninho. A Ana falando cara de pau a pessoa. Exatamente, né? E as métricas que você analisa? Claro, então, Ana, a gente analisa... pessoas que salvaram os seus posts, pessoas que enviaram o seu post para alguém, tá? Você vai considerar também o número de comentários e também é importante, né? Em menor grau agora o número de curtidas.
Você deve considerar quantas pessoas começaram a seguir o seu perfil vindos daquele post, dá pra você ter noção, e quantas pessoas clicaram no seu link, se tiver algum link na sua página. Eu acho que são as 6 principais coisas que você precisa levar em consideração. E detalhe, você só vai conseguir avaliar essas métricas se a sua conta do Instagram for uma conta empresa. Você não pode manter ela como uma conta pessoal, senão ele não habilita, tá? Até porque ele entende que se você tá lidando com uma conta pessoal, você não precisa ter acesso a esses valores, né? Esses números. Então, você precisa transformar a sua conta pessoal numa conta empresa, tá? O Cláudio, gente, não tem atalho, é um trabalho danado e que vale muito a pena. Exatamente. O Cláudio tá falando até em relação, né, a essa automação e tal. O Cláudio tá falando muito aqui porque o Cláudio é o Cláudio, meu marido, que é o cara do Descomplique, assim comigo, tá? Então, vocês vão conhecer ele mais na domingo, a gente fazendo a live, assim, o rostinho, enfim, o jeito de conversar e tal. Não tem atalho, gente, não tem. Realmente é o trabalho diário de estar dando as caras. Tem vezes que é desgastante, tem vezes que você fala, caramba, não tô muito com vontade hoje. Faz sem vontade mesmo. Não adianta você fazer um post brilhante hoje, maravilhoso, sensacional, se você vai demorar uma semana para dar as caras de novo. Você não vai criar uma expectativa na sua audiência para estar te acompanhando, para estar te seguindo, tá? Se eu uso sempre as mesmas hashtags ou varia conforme o assunto? Ana, você pode variar conforme o assunto. Na verdade, você pode mesclar, né? Você pode colocar algumas que você, por exemplo, Dermato RJ, você pode usar essa hashtag. Você pode usar Rio 021, que é uma hashtag legal que, por exemplo, no meu caso, captaria pessoas do Rio de Janeiro. Mas, se você está falando de melasma, você pode usar a hashtag melasma. Se você está falando sobre rosácea, você pode usar a hashtag falando de rosácea. O legal é sempre você consultar a hashtag antes de usar. Então, você vai fazer um post, vai nas hashtags que você pretende usar e olha, quais são as postagens que aparecem. Entre essas postagens que eu quero ter o meu post, essa impressão que eu quero passar, esse cenário que eu quero passar pro paciente que vai estar procurando essa hashtag, tá? Ali falando, sigo muitos dermatos, uns porque admiro e outros por curiosidade. E vejo que às vezes no mesmo dia, muito com o mesmo tema de post, às vezes até em ordens de palavras iguais. Tabelas de posts prontos. Exato, Lê. Isso pode acontecer por alguns motivos, tá? Pode ser tanto pelaquela inspiração que a gente falou no início, então a pessoa sente inspiração por aquele profissional e acaba postando coisas similares, ou porque tem a mesma agência de marketing, tá? E isso é um problema, porque você realmente acha que a agência de marketing vai fazer alguma coisa muito, ultra, mega exclusiva para você? Ela tem um banco de dados de informações, ela tem um banco de dados de imagens, então de alguma forma, eu tô falando isso da agência de marketing também, gente, sem o menor conflito de interesse nenhum, tá? Eu acho que quem opta por isso só tem a obrigação de se envolver com o processo, de sinalizar os temas que quer ser discutido, de elaborar os textos. Texto é texto médico, é a sua palavra, é a sua voz que está sendo colocada ali em formas de palavras para os seus pacientes, tá? Então pode ser por isso, Lê. Ou ideias prontas de temas, daí fica tudo muito igual, feio mesmo como... Exatamente, sabe por quê, gente? Olha só, quando você pega o Instagram ele é feito, né, pra você ir fazendo isso, ó, girando pra cima. Então, quando você olha um post ao ponto de parar naquele post, clicar naquele post, ler aquela legenda, se sentir interessado, conectado de alguma forma e entrar no perfil daquele profissional para saber um pouco mais, isso tudo todo esse trabalho, esse envolvimento do paciente, ele é disparado em milésimos de segundos. Quando esse paciente está girando a tela do celular para cima, assim, e ele olha a sua postagem, é o tempo dele rolar para cima. Se nesse milésimo de segundo o seu post não atrai ele de alguma forma, rebobina tudo que eu falei. Ele não vai ler, ele não vai clicar, ele não vai se envolver. Então, se eu falo muito assim dos posts perfeitinhos demais, que por um lado é lindo, maravilhoso, só que por outro, quanto mais pessoas contratam agências de marketing que fazem posts perfeitos, mais aquela pessoa, e você concorda comigo igual a Lê falou, ela se interessa em dermato, ela acompanha muitos dermatos. Aquele paciente que tem melasma, naturalmente ele vai acompanhar muito médico que fala sobre melasma, muito dermato, porque é um assunto de interesse dele. Então, naquele dia lá, ele tá olhando, caramba, se todas aquelas postagens foram lindas, maravilhosas, mas todas elas muito parecidas entre si, qual vai ser o chamar de atenção que aquele post vai te dar
vai dar na sua audiência ao ponto dessa pessoa querer curtir, olhar, indicar pra alguém, ler, seguir na sua página. Você tem que ter algum diferencial. Então, por isso que a gente tem que